Nos últimos tempos, os lançamentos de jogos têm se tornado uma espécie de teste beta, aonde eu e você que consumimos videogames saímos de casa às 8 da manhã e voltamos às 7 da noite, só para jogar aquela 1 horinha diária de videogame. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. E ainda acabamos sendo feitos de trouxa ao pagar R$ 300 por um jogo inacabado. Afinal, por que lançar um jogo polido se dá para consertar depois, né? O que um dia já foi exceção, hoje é a regra. Mas há muitos males que vêm para o bem. Muitos desses jogos receberam uma espécie de redenção, seja porque estavam incompletos, ou não eram muito bem o que prometiam, ou até mesmo foram mal interpretados na época em que foram lançados. E foi pensando nisso que eu reuni nesse vídeo um top 10 de jogos que conseguiram uma reviravolta e deram a volta por cima. Mas é claro que baseando única e exclusivamente na minha opinião! Então fica aqui comigo, aperta o cinto, porque você vai se impressionar com o top 3 depois da vinheta. Oi, oi! Quando comecei a escrever esse top 10, fiquei extremamente indeciso sobre quais critérios deveria usar para fazer esse ranking. E depois de refletir bastante, finalmente decidi que eu deveria analisar o arco de redenção de cada jogo, onde ele começou e até onde ele conseguiu chegar com o passar do tempo. E pensando nisso, vou começar com Assassin's Creed Unity. Esse jogo, sem dúvida nenhuma, foi o mais criticado de 2014, e o que mais contribuiu para criar essa reputação foi o seu lançamento conturbado, repleto de bugs e problemas técnicos nunca antes vistos em nenhum jogo da franquia. Esse foi o único Assassin's Creed que me deu vontade de jogar, por se passar durante a Revolução Francesa. Porém, eu só fui jogar o game 7 anos após o seu lançamento, e minha experiência não foi das piores. Preciso admitir pra vocês que eu não sou o maior fã da Ubisoft, justamente porque enxergo os seus jogos como genéricos. Claro que na minha opinião. Apesar de Assassin's Creed Unity não ter sido um marco na minha vida, ele ainda me divertiu bastante. Um gameplay bonzinho, uma Paris bem bonita e uma história sem sal. Acredito que esse jogo não tenha recebido uma grande redenção, afinal o jogo não é tão bom assim. No entanto, as correções e patches que ele recebeu o tornaram, na minha opinião, um jogo que não ofende. Não fede nem cheira. Esse top 9 eu reservei para um jogo que não é muito conhecido e nem muito jogado aqui no Brasil. Desta vez a decepção não está relacionada a um lançamento bugado ou nem mesmo a uma promessa falsa, mas sim a falta de conteúdo. Eu estou falando de Destiny. Destiny 1 até se encaixaria melhor na questão de fracasso, afinal o hype para esse jogo foi infinitamente maior por conta daquela história de que a Activision na época divulgou que seria o jogo mais caro da história. 500 milhões de dólares. Falácia essa que obviamente foi desmentida muitos anos depois. Destiny 2 prometia ser o que o primeiro não foi, trazendo uma história mais cinematográfica e tornando-a mais acessível para quem não gosta de ficar lendo texto e conversando com NPC. O jogo no seu lançamento foi um grande sucesso, afinal Destiny 2 na prática é uma grande expansão do Destiny 1. Infelizmente, o que prejudicou o game foi o tempo. Se você pretende tornar o seu jogo ongoing, ou seja, um jogo por serviço, é bastante necessário sempre alimentá-lo com mais conteúdo, e isso foi um problema para Destiny até a chegada de Renegados, que novamente trouxe uma redenção para o game, com novas armas, raids e uma história que faria até você que não deixa like no vídeo chorar. Infelizmente, após tantas redenções, Destiny vive um momento de baixa, pois na minha opinião, não tem conseguido manter a qualidade que o conteúdo um dia já teve. Agora no top 8, pessoal, eu acabei roubando na lista. Pois é. Pois como meu vídeo é o meu top 10, vocês vão ter que engolir. E esse jogo se chama Mortal Kombat 11. Nossa, mas como assim, cara? Vai falar mal de um jogo que recentemente você fez um vídeo elogiando? Calma, jovem hater. Calma. Este jogo é um caso específico e está diretamente ligado à história. Após Injustice 2 trazer uma das melhores histórias, ou talvez a melhor história já feita para um jogo de luta, a expectativa de que a NetherRealm finalmente fizesse uma história decente para Mortal Kombat foi criada, não tem como. E quando joguei a história do MK11, me deparei com uma narrativa extremamente sem graça, que precisou apelar por uma trama de viagem no tempo. A redenção da história de MK11 só apareceu mais tarde, quando foi lançado o Aftermath. Sim, é claro que eu acho uma sacanagem eles finalizarem a história do jogo em uma DLC. Porém, é inegável como a história melhorou 1000 vezes aqui. Eles conseguiram dar um ótimo final para a trilogia do MK9, X e 11, até chegar ao MK1 e mostrar que, na verdade, eles não encerraram foi nada. Mas vamos fingir que aquilo não aconteceu, beleza? Bom, aqui o sétimo lugar eu reservei para um jogo que com certeza vocês não vão concordar.
E antes de eu me justificar, eu estou falando do Red Dead 2. Sim, eu sei, calma. Red Dead Redemption 2, desde o seu começo foi um jogo incrível, mas se você for observar a sua versão de PC, vai notar que ela não foi lançada nas melhores condições. Muito feio! Me lembro que na época já era difícil de esperar que esse game fosse rodar em qualquer placa de vídeo. Mas sério, nada perto do que os caras entregaram. Um jogo lindo, com um vasto mundo aberto, uma história de encher os olhos e bugs pra todo lado. Mas obviamente a Rockstar não ia deixar isso desse jeito por muito tempo. E é por isso que Red Dead 2 teve a terceira redenção quando a Rockstar resolveu corrigir os seus problemas. Então sim, esse jogo tem o total direito de estar nessa lista, seja pelo que eu acabei de dizer ou pelo seu próprio nome. Esse top 6 foi reservado para um jogo que eu ainda não joguei. Eu coloquei ele aqui na lista por causa de alguns comentários e análises que eu vi a respeito dele na época. E porque eu não sabia quem colocar no top 6 também. E eu estou falando do Days Gone. Days Gone é um jogo de mundo aberto ambientado em um apocalipse zumbi. E pelo que muitos dizem, esse jogo não é ruim de nenhuma forma. Traz uma exploração até que bem interessante e uma história mediana. Novamente vou ressaltar, essa aqui não é minha opinião. Eu não opino sobre o que eu não jogo. O que o fez entrar nessa lista foi o seu apelido, Days Bug. Ih, rapaz. Sim, esse foi mais um caso clássico envolvendo problema de performance. E como já comentamos muito a respeito disso, bora entrar logo no top 5. Eu sei, GTA 4 é um grande jogo e é muito lembrado com bastante carinho até os dias de hoje. Mas convenhamos que na época que ele foi lançado, quando comparamos com GTA San Andreas, ele fica devendo em muitos aspectos. Com uma falta de aviões, falta de sistema de musculação e uma física, ou melhor dizendo, um tom muito distante do que a franquia tinha feito até então, trazendo uma paleta de cor mais escura e uma história muito mais séria. Porém, assim como o resto desses jogos, o tempo ajudou bastante. Hoje em dia enxergamos o GTA 4 como um ótimo título da franquia, com gráficos muito impressionantes para a época, uma história sensacional, uma física invejável e mecânicas que até mesmo GTA 5 ficou devendo. Bom, agora vamos falar do game que está na capa desse vídeo. Eu acho. O jogo que traumatizou uma geração inteira, The Last of Us Part 2. Como eu já deixei claro em outros momentos, tudo que eu digo aqui é baseado na minha opinião. Sabendo disso, lá vai a minha explicação de por que o jogo está nessa lista. Logo de cara, quando tivemos os vazamentos de que o Joel iria de arrasta pra cima, e que inclusive iríamos jogar com a pessoa que matou ele, muitas pessoas acabaram criando uma opinião precipitada a respeito do game. Afinal, a continuação de The Last of Us era algo muito fácil de fazer, simplesmente faria os vagalumes irem atrás do Joel e da Ellie, e The Last of Us se resumiria em Joel e Ellie matando vagalumes e achando uma cura para o vírus no final das contas. Eu não sei vocês, mas eu prefiro muito mais um jogo que me surpreende e que é ousado. E eu acredito que The Last of Us Part 2 conseguiu fazer isso muito bem. O jogo entrega uma história que te sufoca do início ao fim, enquanto ao mesmo tempo te faz questionar de que lado você está. Sim, pessoal, existe claramente uma mensagem ideológica muito forte na história de The Last of Us Part 2. Algo que o primeiro jogo não tinha, ou pelo menos não no escopo que eles abordaram aqui. Mas ainda assim, na minha opinião, nada disso se encaixa em lacração. Dá pra ver como cada personagem foi cuidadosamente pensado para representar as pessoas que eles queriam respeitar, criando personagens condizentes com as suas escolhas ideológicas. Diferente de uma certa série aí que se chama The Boys. Que bando de babacas. Finalmente vamos chegar no pódio, mas antes de eu surpreender vocês, preciso falar algo muito complicado. 90% do público do canal não é inscrito, ou seja, não é elegante. Ih, rapaz. E mais 80% que assiste não deixam like no vídeo. Façam o que quiser com essa informação, pessoal. Esse jogo com certeza já era esperado por vocês. Fallout 76. Fallout sempre nos fez imaginar como seria se fosse online. Quando Fallout 76 foi anunciado, fiquei bastante entusiasmado, mesmo sem ter jogado nenhum título anterior da franquia, justamente pela proposta de construção e RPG que envolvia o game. E fazer tudo isso com os amigos deixa muito mais divertido. Mas infelizmente, rapadura é doce, mas não é mole não. Fallout 76 teve um lançamento extremamente conturbado, repleto de bugs, falta de conteúdo e um mundo que, apesar de ter um visual bastante interessante, ainda assim era muito vazio e não recompensava a exploração como deveria recompensar. Mas com o tempo, atualizações foram sendo lançadas e o jogo foi ficando menos bugado e com mais conteúdo, o que nos traz para os dias de hoje. Um jogo que tem uma progressão bastante agradável, um mapa com bastante conteúdo e uma performance que não deixa a desejar. Fallout 76 dos dias de hoje eu considero um jogo bom.
mas é só isso. Então, acredito que os dois últimos jogos não sejam uma surpresa pra ninguém. Afinal, quando o assunto é redenção, todo mundo se lembra desses dois. E é claro que eu tô falando de Cyberpunk 2077. Esse jogo foi sem dúvida um dos maiores fiascos em termos de performance no lançamento da história da indústria dos videogames. Eu mesmo nunca pensei que o jogo lançaria tão mal otimizado que obrigaria a Sony a reembolsar o dinheiro de todo mundo que comprou essa porcaria. E ainda por cima bani-lo da loja da PlayStation até que o jogo estivesse em boas condições. Até que a Sony resolveu tirar o game da PSN. Cyberpunk 2077 neste momento não está disponível para venda na PSN. Mas pessoal, precisamos ser justos, Cyberpunk ganhou o prêmio de melhor suporte à comunidade e não é à toa. É muito nítido como a CD Projekt Red se esforçou para consertar a bagunça que ela mesma fez, lançando uma DLC incrível que realmente te faz querer voltar a jogar o jogo e ainda por cima sem cobrar nada por isso. Vamos combinar que Cyberpunk 2077 conseguiu sim dar a volta por cima e portanto merece o top 2 dessa lista. Listas de tópicos sempre tem um top 3 broxante, porque afinal todo mundo já sabia que o top 1 seria No Man's Sky. Esse jogo foi o clássico caso de prometer demais e entregar de menos. A proposta de No Man's Sky no seu início era ser uma revolução nos jogos de exploração espacial e RPG, aonde você teria planetas infinitos para explorar, criados por uma inteligência artificial, com diferentes faunas, floras, climas e inimigos variados. Só que na prática, nós tínhamos sim planetas diferentes uns dos outros, porém sempre seguindo a mesma fórmula. Eram sempre os mesmos inimigos, só que com cores e formas de um pouquinho diferentes, planetas que praticamente só mudavam a cor das coisas e assim por diante. Sem falar que o jogo não tinha um objetivo claro. Tudo bem, você podia explorar planetas diferentes, mas de que adianta se não há nenhum propósito para fazer isso? Hoje em dia, No Man's Sky não conseguiu ser a revolução que pretendia e provavelmente nunca vai chegar a esse ponto, mas ele conseguiu se tornar um ótimo jogo de RPG de exploração, com objetivos mais definidos e uma jogabilidade muito divertida até, nos deixando a seguinte mensagem: não precisamos reinventar a roda para fazer algo de qualidade. Parabéns, No Man's Sky. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, mas agora eu quero saber qual o seu top 10. Deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. E não sai do canal sem se inscrever e dar o like, assista os vídeos que estão aqui na tela e até a próxima.